Boa noite, tudo bem, maravilhosos? Nós vamos iniciar agora, né, a nossa aula, nossa primeira aula, né, da semana da Confeitaria Descomplicada, né? E hoje nós vamos abordar o assunto mentalidade e autorreconhecimento, né? Porque é muito importante a gente se autoconhecer, né? E pelinho na minha boca. E assim, saber reconhecer a importância, né, de ser empresária, de ter um empreendimento, sendo ele pequeno ou grande, né? Eu falo assim, sendo uma empresa grande ou sendo uma eu presa, né? Nós somos empresárias, nós temos que reconhecer isso e nós temos funções, né? Nós temos deveres, né, e responsabilidades. E a primeira coisa que a gente, né, precisa é reconhecer isso. Por quê? Porque nós confeiteiras, né, na área de confeitaria, a grande maioria começa como? Sem pensar que a confeitaria é um negócio, né? Sem pensar em ter uma empresa. Para a gente é somente um trabalhinho para ter uma renda extra, né? A gente começa assim. Às vezes a gente tem o dom, a gente faz bem o nosso trabalho, a gente faz bolos gostosos, faz doces gostosos para a família, amigos, né? E aí esses familiares, esses amigos começam a incentivar a gente, por que você não faz para vender? Seu bolo é tão gostoso e tal, e aí que a gente, né, começa a ter aquele sentimento assim, vou fazer mesmo para vender, para ter aí uma renda extra, que aí eu não preciso pedir dinheiro para o marido, né? Pelo menos comigo foi assim, né? E a gente fica meio que perdida. A gente começa a vender desse jeito, a gente entra para esse negócio, para esse mundo dos negócios desse jeito, e sem ter noção nenhuma, né, das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, dos nossos deveres como empresárias a partir desse momento que a gente decide empreender, né? E hoje, e hoje nessa aula eu vou estar ativando essa mentalidade empreendedora, né, em vocês, e nós vamos reconhecer isso, de fato, nossas responsabilidades, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai ali, vai evoluindo, vai crescendo, e aí é que a gente depara com todas essas responsabilidades, né? E a gente fica num turbilhão de afazeres, um turbilhão de funções que a gente tem que exercer, na maioria das vezes sozinha, para poder dar conta de tudo. As encomendas vão aumentando, aumentando, aumentando. Aí tem trabalho de casa, tem filhos, tem marido para dar atenção, né? E aí a gente acaba que fica assim, meu Deus, né? E agora? O que eu vou fazer? Então, durante essa semana da confeitaria descomplicada, eu vou ensinar para vocês técnicas, dar dicas de como passar aí por esse período, né, de crescimento sem se render ao caos do crescimento, ok? Essa aqui é a aula 1. Nós vamos abordar 2 temas aqui nessa aula. Por quê? Porque éramos para ter começado ontem, mas aí eu tive uns probleminhas, não deu para fazer a aula de ontem. Então, nessa aula, nós vamos abordar os temas de ontem e de hoje, tá? Quem for chegando, quem for entrando, vai me dando um oi aí, tá? Participa no chat, para a gente ter uma aula bem legal, bem gostosa, tá certo? Então, vai ser isso. Antes, eu vou me apresentar para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não me conhecem,
nem sabe quem eu sou, se inscreveram ou estão entrando aí, né? Porque caiu de paraquedas aqui na live. Então não sabe da minha história, não sabe quem eu sou. E para a gente se conhecer, para a gente ter uma troca legal, né? Eu preciso me apresentar. Eu sou Elidiane Pereira de Oliveira. Lid, né? Para os mais íntimos. Sou dona do Ateliê Lid Dreams Cake. E eu sou confeiteira há 16 anos, quase 17. Eu iniciei na confeitaria quando meu filho mais velho, o Tiago, que vai fazer 18 anos no final do ano, ele tinha apenas 6 meses de idade. Eu sempre tive essa vontade em mim de trabalhar com doces. Então, sempre gostei muito de mexer com isso. Eu lá na minha infância, quando era, né, jovenzinha, minha mãe não tinha condições financeiras, nós morávamos na periferia, né? E eu lembro que eu fazia doce, pirulitinho de açúcar, né? Tentava fazer doce de leite, não dava bom, mas aí a gente comia aquilo ali e meus irmãos amavam, eu também amava, porque para mim tinha ficado bom, gente. Inocência de criança, né? Mas veio a aflorar mesmo, assim, falar assim, nossa, quando eu crescer, né, quando eu tiver mais adulta, eu quero ser confeiteira. Na verdade, nem era confeiteira que falava, né, que eu pensava na época, eu falava que eu quero fazer bolos para vender. Quando eu estava para fazer 15 anos, e eu fui com a minha mãe na casa da patroa da minha irmã mais velha. E eu vi ela ali preparando, né, as coisas para a ceia, e junto com as coisas para a ceia, ela preparou uma torta de chocolate. Porque assim, gente, até então eu tinha visto somente bolo de chocolate de massa pronta, né? Quando a minha mãe comprava de vez em quando bolo de massa pronta. O único bolo que eu via preparo assim, do zero, assim, né, com os ingredientes, com os itens, era bolo de fubá ou então de cenoura, que a minha mãe fazia. E que a nossa vizinha, que hoje é minha madrinha, também fazia. Né? Mas assim, ver um bolo de chocolate, aquelas raspas de chocolate, aqueles bolos bonitos sendo feito, eu nunca tinha visto, né? Então, quando eu vi minha irmã fazendo aquilo ali, nem ela fez a massa branca, colocou o chocolate derretido ali na massa, e aí a sua massa fez o recheio e tal, cobriu o bolo, fez a calda, cobriu o bolo, colocou umas raspinhas de chocolate em volta. Eu falei assim, nossa, que legal. Quando eu crescer, eu quero fazer isso, né? Então foi ali que, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu quero trabalhar disso. Mas nunca pensei, tipo, se vender para fora, trabalhar por conta própria, não. Eu sabia que eu queria trabalhar disso, mas como eu ainda não sabia. E aí o tempo passou e eu me casei e vim morar com meu marido aqui na cidade dele. E eu casei grávida, né, e tal, aí meu filho nasceu, beleza, então. E aqui tem uma instituição, né, a Cidade dos Meninos, São Vicente de Paulo. E aqui tem vários cursos. E na época que eu mudei para cá, que eu tive meu filho, que ele era pequenininho, e esses cursos eram estendidos não só para os internos, mas era estendido para fora também. Então, tinha algumas vagas para as pessoas de fora fazerem esses cursos. E eram pagos, só que assim, você pagava mensalidade de coisa pouca. Na época, eu acho que era R$ 15, mais ou menos. Então, eu trabalhei, fiz alguns servicinhos de unha, que eu lembro que eu fazia unha para algumas colegas da minha sogra. E aí eu juntei um dinheirinho, porque eu liguei, né, falando assim que o curso era 3 meses, tal, que a mensalidade era R$ 15. Daí eu falei assim, não, vou trabalhar
para fazer algumas unhas, para juntar o dinheiro para eu poder ter como pagar a mensalidade. Porque só meu marido trabalhava, gente, na época. E aí, eu comecei assim. Aí eu fui fazer esse curso. Meu filho fez 6 meses, já conseguia, né? Ficar mais legalzinho com a minha sogra, já não estava mais tão pequenininho, bebezinho. O curso era na parte da manhã, de 7 às 11. E eu fui fazer a inscrição. E por providência divina, né? No mês que eu fui fazer, no trimestre que eu ia fazer, o governo estava custeando o curso. Né? O governo estava com um projeto e ele estava custeando o curso. Então, os alunos não iam precisar fazer, não iam precisar pagar. O governo ia pagar. E ainda o governo pagava passagem, na época ainda era vale transporte. O governo pagava vale transporte para todos os alunos que faziam o curso, né? Para eles irem e voltar para o curso. Então, assim, até nisso tem a mão de Deus. Eu não fiz o curso os 3 meses, não tive que pagar nada, tá? E fui destaque na minha turma, fui destaque, né, como a melhor aluna, né, mas bem aplicada, tal. Fui lá, peguei o diploma, teve formatura e tudo, teve diploma, formatura, foi bem legal. E a partir daí, né, eu, com a cara e a coragem, sem experiência nenhuma, coloquei uma plaquinha no portão e comecei a pegar encomendas de confeitaria. Né? Foi assim que a Elidiane se tornou a Lid, né, a confeiteira, dona do Lid Dreamscape, né, atual Lid Dreamscape. E nisso já se passaram 16 anos, né, tá quase 17 anos aí de que eu tô no ramo da confeitaria. Só que nem tudo é um mar de rosas, né? A gente acha que a gente vai começar e já vai começar pegando encomenda, né? Que a família, que os amigos vai ajudar. Grande ilusão, porque na maioria das vezes eles querem ser fazer de graça, tipo, compra material que a gente faz. Até que das minhas irmãs, meus familiares, eu não posso reclamar muito, não. Mas teve alguns aí que por um tempo foi assim. A encomenda de fora mesmo, gente, surgia muito pouca, muito pouca. Era assim, uma encomendazinha por mês. E a gente sem experiência naquela época não tinha, né, redes sociais para divulgação, então tudo era muito mais difícil. Hoje as coisas se tornaram mais fáceis, né? Eu sou confeiteira de 16 anos, mas eu sobrevivo somente da confeitaria há 8 anos, que foi quando eu tive o meu terceiro filho, o Matheus. E aí eu tive uma experiência, né, com Deus, porque como entravam poucas encomendas, eu fazia outros serviços, né, porque eu precisava de uma renda para ter as minhas coisas. Eu faço uma para ter as minhas coisas. Gente, eu tô. Quem for entrando vai dando um oi aí, gente, vai participando do chat, tá? Eu tô aqui é bem pertinho da rua. Então, de vez em quando pode acontecer de ouvir um barulhinho de carro, de moto, mas a gente vai levando aqui, tá? Vamos lá. Me fala se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem, tá? Qualquer probleminha que tiver, vocês avisam, tá certo? E vamos dar sequência aqui, né? Quando o meu filho, o Matheus, o terceiro, estava com 2 aninhos, eu tive uma experiência bem próxima, né, com Deus.
que foi que ele me revelou e me deu a certeza de que eu deveria largar a mão de todas as outras coisas que eu estava tentando e que era para eu seguir na confeitaria. Porque até então entrava muito poucas encomendas, né? Eu tinha meus compromissos para pagar, ajudar meu marido em casa também. E quase não entrava encomenda. Então eu, eu fazia unha, eu fazia faxina. Nessa época que eu tive esse encontro especial com Deus, eu estava trabalhando com a minha irmã na hamburgueria dela. Eu já tinha trabalhado com ela na casa dela, já tinha tentado abrir uma lojinha com a minha cunhada, quebrei, né? E porque não tinha conhecimento de nada, não tinha experiência de nada, e fui tentar abrir um negócio, fui tentar abrir uma confeitaria, uma lojinha, nós quebramos, né? Tive que fechar a lojinha. E aí, quando eu fechei essa lojinha, eu fui ajudar essa minha irmã na hamburgueria dela. Trabalhando com ela ali na hamburgueria, eu quis fazer educação física, porque eu comecei uma vida mais fit, né, uma vida mais saudável. Cheguei a pesar 96 quilos, emagreci, fui para fui para 80 e poucos, 70 e poucos quilos, emagreci 26 quilos, então eu fiquei deslumbrada assim, com essa vida fit. Queria passar isso para as outras pessoas, inventei de entrar na faculdade para poder aprender educação física, né, para ser instrutor de academia e ajudar as pessoas. Só que, como não era isso que Deus queria para mim, obviamente deu errado, né? Entrei para a faculdade, passou uns 2 meses, a faculdade fechou o curso, porque não teve muita aderência, não teve muitas pessoas. Então a faculdade encerrou o curso. E foi aí que eu fiquei sem saber o que eu fazia. E um certo dia no banheiro, antes de ir para o banho, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Né? Qual caminho que eu devo seguir? Porque a confeitaria, tudo que eu faço dá errado. Né? Nada de projeto novo que eu faço vai para frente. Tudo eu tenho que parar. Primeiro foi a hamburgueria, que começou a afindar e tal também. Aí eu falei assim, agora, para que caminho que eu vou? Foi bem naquela época da pandemia, começou a pandemia, e aí a minha irmã teve que fechar a hamburgueria, porque não dava para atender mais clientes, né? E ela fechou a hamburgueria e eu fiquei, poxa vida, e agora? Né? E falei com Deus, o que o senhor quer para mim? Porque da confeitaria entra encomendas, mas entra muito pouco. Não dá para eu me manter, não dá para sobreviver. E aí eu ouvi, né, lá no fundinho, assim, que era confeitaria. Eu ouvi uma voz, uma sensação de Deus falando para mim que era confeitaria. Eu fui e falei para ele, então tá. Então é a confeitaria? Então a partir de hoje, o ateliê vai me dar todo o dinheiro para eu me manter. Todo o dinheiro para eu me manter. Só pode mandar cliente, que eu não vou reclamar. Você não vai me ver reclamando de cansaço. Você não vai me ver reclamando de trabalho demais. Né? Você não vai me ver reclamando. Mas manda cliente suficiente para eu conseguir me manter. Né? E, gente, eu falo que é confirmação, que eu tive um encontro especial com ele, que é confirmação porque desde esse dia começou a aparecer clientes, encomendas, e eu fui crescendo, né? Cada dia um pouquinho mais. Aí me veio a ideia de fazer o domínio no Google, fiz o domínio no Google, coloquei, registrei minha empresa ali no Google com o domínio e a partir daí as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo e não me faltam encomendas, tá sempre aparece, sempre que eu parece que vai
ter um sufoco, um apertozinho, aparece encomenda para suprir aquilo ali, né? E eu consigo até fazer uma reservinha, que não é muito, mas eu consigo até fazer uma reservinha hoje, né? É, de, de dinheiro, assim. Então, assim, a confeitaria na minha vida foi um presente de Deus, né? E a partir daí, eu larguei tudo e vivo somente da confeitaria, tá? Hoje, isso é a minha única função, a confeitaria. Espero, né, que você se identifiquem e tenha gostado aí da minha história, né? E durante esses 16 anos de confeiteira, estando na confeitaria, passei por muita coisa, tive que aprender muito, passei por muito perrengue, né? E nos últimos aí 3, 4 anos, que eu me aprofundei mais em conhecimento, porque eu investi em cursos, né? Cursos de gestão. Porque, gente, a gente se preocupa muito, nós somos confeiteiras, a gente se preocupa muito em aprender técnica, né? Ah, eu quero aprender a técnica da pasta americana, eu quero aprender a técnica do mármore, eu quero aprender a técnica do glacê real, a técnica do chantininho, a técnica para bolo de andares. A gente se preocupa muito em aprender técnica e a gente não se preocupa em aprender sobre gestão, tá? Por quê? Uma confeitaria, um ateliê, qualquer negócio, sem uma boa gestão, não anda, não vai para frente, né? Ou fica estagnado ali, sempre a mesma coisa, não evolui, ou quebra com o tempo, né? Principalmente a gente no ramo da confeitaria. Por quê? Porque com o tempo o serviço vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente não dá conta, né, de fazer tudo sozinha. E às vezes, sem gestão, a gente acaba gastando no que não deve, né? Às vezes a gente vende até o suficiente para sobrar dinheiro para a gente guardar e investir na empresa. Mas a gente acaba gastando no que não deve, aquele sumo, aquele material. Eu sei como é que é, gente. Eu vou em loja de utensílios, loja de festa, loja de coisa para confeitaria, a gente fica doido, a gente quer comprar tudo, né? Porque a gente acaba precisando. Mas tem muita coisa que a gente compra também que até nem usa depois. Então, assim, se você não tiver uma noção de gestão do seu negócio, você estagna, né? Às vezes se endivida, e aí acaba que as tarefas vão atuando para cima de você, você fica muito cansada, exausta, e aí você acaba quebrando, acaba desistindo, né? Falando, ah, isso não é para mim, né? Tem dessas coisas, tá? Então, assim, eu decidi andar meio que na contramão. Tem até uma dificuldade de ter interesse das confeiteiras. Por quê? Porque elas acham que a parte da gestão não tem importância, é irrelevante. Ah, para que eu vou participar de uma semana da confeitaria se eu não vou aprender receita nenhuma, né? Não vai ensinar receita nenhuma, não vai ensinar técnica nenhuma, para quê? Para que eu vou participar, né? Mas a parte da gestão é de suma importância. É muito importante mesmo, tá? Por isso eu decidi fazer essa semana da confeitaria descomplicada para ajudar, né? Vocês, confeiteiras que estão aí sobrecarregadas, que já estão ou iniciando, né? Para que quando chegar nesse estágio aí de estar crescendo, saber o que fazer e não ficar sobrecarregada. Aí você já vai estar com a sua estrutura, né? A base da sua empresazinha estruturada, e você não vai ter que passar pelo sofrimento que eu passei, né? Pelas dificuldades que eu passei. Vai ser mais fácil escalar esse degrau aí, tá? É, então é isso. Aí é muito importante.
Então, se você conhece alguma confeiteira, compartilha com ela, manda o link para ela, compartilha com ela, fala com ela, olha, estou participando de uma semana muito legal. Assiste às aulas, tá? E pratica, coloque em prática o que eu vou ensinar aqui. Porque é para lançamento de um curso lá na quinta-feira, na quarta-feira eu vou falar mais disso, né? É para lançamento de um curso, mas o que você vai aprender aqui durante essas aulas, essas 3 aulas, gente, é assim, transformador, tá? É coisa que eu acho que você não viu por aí, não. Por quê? Eu nunca vi uma chefe confeiteira, um chefe confeiteiro ensinar o que eu estou ensinando. E eu aprendi não foi com chefe confeiteiro nem chefe confeiteira, não. Eu aprendi com outro mentor de outra coisa, que não tem nada a ver com confeitaria, tá? Mas aí eu aprendi com ele, porque eu queria evoluir esse meu lado profissional, né? Eu aprendi com ele e resolvi aplicar tudo que eu aprendi com ele para confeiteiras, especialmente para confeiteiras, porque eu apliquei na minha vida, deu certo, então eu quero compartilhar com outras confeiteiras, chamar vocês para atenção a isso, a importância da gestão na confeitaria de vocês, tá certo? Então vamos lá, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente já entrar no conteúdo da aula para não ficar muito longo, né? Nem muito cansativo, tá certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo, né? Hoje a aula, né? Aula 1, Semana da Confeitaria Complicada, autoconhecimento e mentalidade empreendedora. O nosso tema da nossa aula de hoje, né, pessoal? Então, quais os objetivos da nossa aula, né? É compreender o que é autoconhecimento, entender a mentalidade empreendedora e sua importância, explorar a neuroplasticidade e a reprogramação mental, reconhecer, né, se reconhecer como empreendedora e suas responsabilidades. É para isso a nossa aula de hoje, tá? O que é autoconhecimento? É se conhecer verdadeiramente, entender as suas próprias emoções, motivação e objetivos, né? Então, é fazer uma reflexão para entender por que, né, o que te motivou a ser confeiteiro, o que te motiva, e quais os seus objetivos. Por quê? Para tudo na vida que a gente vai fazer, a gente tem que ter um objetivo, né? A gente tem que almejar, saber assim, onde a gente quer chegar, né? Tem que ter um destino, um centro de partida e um destino, tá? E para isso, né, é fundamental, né, para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E aí a gente vai refletir sobre as nossas paixões, habilidades e valores. Para que a gente tenha aí, né, a noção de onde a gente quer chegar. E para isso, a gente pode, né, se fazer 3 perguntas, né? São perguntas para se pensar nesse momento. Quais são as minhas paixões na confeitaria? Que eu mais gosto de fazer na confeitaria? Você já parou para pensar, para se perguntar isso? E quais habilidades eu quero desenvolver?
Eu já tenho algumas, mas pode ser que eu queira desenvolver mais habilidades. Quais são essas? O que eu quero alcançar com o meu negócio? Às vezes, na correria do dia a dia, com aquele sufoco ali, essas são perguntas, são questões que, assim, que como a gente começa sem saber direito, né, em que a gente está se metendo, a gente meio que cai de paraquedas na confeitaria, a gente sem saber as nossas responsabilidades, são perguntas que a gente não faz, mas que todo mundo que inicia um negócio, seja ele qual for, né, deveria se fazer essas perguntas, tá? Que aí já te dá um norte, já te dá um direcionamento, né? E o que é mentalidade empreendedora? Mentalidade empreendedora, vencedora, são um conjunto de crenças e hábitos, né, que te impulsiona a ação de empreender, né? Então, quais são as características, né, de uma pessoa que tem a mentalidade empreendedora? Ela, ela é proativa, né? A proatividade, ela é proativa, ela é resiliente, né? Não desiste, tá ali, persiste, tá sempre buscando melhorar, né? Insistindo, resistindo ali. Criatividade, né? Eu falo que a confeitaria é arte, porque a gente pegar um bolo do nada e transformar nas coisas lindas que a gente transforma é para artista. Então, toda confeiteira tem bastante criatividade. Você tem que ter criatividade também para poder, né, criar novas receitas, fazer novos produtos para poder diferenciar. Então, nós somos muito criativas. E visão a longo prazo, que temos que ter, que às vezes a gente não tem no início, igual eu falei para vocês, porque a gente começa, né, e assim, sem nem saber o que vai dar pra gente, é só bolinho mesmo, um bolinho aqui ou ali, para poder aumentar a renda, e a gente já deveria desenvolver a mentalidade empreendedora para que a gente tenha visão a longo prazo, onde eu quero chegar. Hoje eu trabalho na cozinha da minha casa, mas futuramente eu quero ter uma loja, eu quero ter um ateliê, eu quero ter um buffet, né? Então é preciso ter, né, e desenvolver essa visão a longo prazo, né? E aí temos as nossas responsabilidades, né? Que é produção, gestão financeira, marketing, vendas, atendimento ao cliente, por aí vai, né? A gente sabe que não é só isso. E, na maioria das vezes, a gente se preocupa com qual responsabilidade? Só a produção. E, no mais aí, um atendimento ao cliente e um marketing, que fica assim meio bem que enxugadinho, né? A gente não dá muita importância, é bem mínimo. Marketing, atendimento ao cliente, a gente se preocupa em produzir, né? Eu estou ali na produção. Nosso foco é maior na produção e a gente fica agarrado mais na produção. E não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que envolvem. Gestão financeira é de suma importância, né? Se você tem aqui uma visão a longo prazo, quer crescer, quer expandir, quer passar a ter uma loja, né? Uma loja física, gestão financeira é crucial, essencial, né? Importantíssimo, né? Aí a gente tem que pensar em marketing, vendas, atendimento ao cliente. Nosso atendimento ao cliente tem que ser excelente de primeira, porque sem os nossos clientes nós não somos nada, né? A gente tem que pensar em ter um atendimento ao cliente rápido e efetivo. E o nosso atendimento ao cliente,
né, de nós confeiteiras, geralmente ele fica muito, mas muito defasado. Por quê? Porque na grande parte do tempo a gente está onde? Na produção, né? A gente está na produção. Aquela receita, aquele pulo do gato da receita, aquela receita especial, aquela maneira de decorar, é só eu que sei, eu não posso passar para ninguém, então eu fico presa muito aqui na produção, e às vezes o nosso atendimento ao cliente, na maioria das vezes, né, fica a desejar, né? E a gente deixa de fechar muitas encomendas às vezes porque esquece aqui, ó, do atendimento ao cliente, tá? Às vezes a gente até faz um marketing legal, né? Tem uma rede social legal, bonita e tal, mas quando o cliente chega para a gente decide desejar esse atendimento aqui. Então, eu diria que as nossas responsabilidades como donas de um negócio é de suma importância. A gente não pode negligenciar isso, tá? Neuroplasticidade e sucesso, né? Neuroplasticidade, gente, é a capacidade do nosso cérebro de reorganizar e formar novas conexões, né? Permite que mudamos os padrões, né, de pensamentos e comportamentos. Então, se até hoje você era uma pessoa que negligenciava seu atendimento, você não sabia das responsabilidades de confeiteira, você não se reconhecia como confeiteira, né, como empresária, na verdade, está na hora de começar a mudar isso. E é super fácil, é super capaz de fazer isso, por quê? Porque o nosso cérebro tem a neuroplasticidade, né? Não sei se vocês, todo mundo, não sei se vocês já viveram a experiência de, por exemplo, o nosso cérebro, gente, ele tende a ignorar algumas informações as quais ele acha que não é relevante para a gente, né? Por exemplo, você não dá importância, você tá nem se importa, né? Nem vê mulheres grávidas, até ou você ficar grávida, ou até alguém que você conhece ficar grávida. Se você ficar grávida, ou alguém que você conhece ficar grávida, o seu cérebro vai começar a perceber, parece que engravidou um monte de mulher ao mesmo tempo, e não, né? Essas mulheres grávidas sempre estiveram lá. Só que o seu cérebro bloqueava essa informação. Por quê? Porque para ele não era relevante mulher grávida, né? Às vezes, quando a gente compra um carro, algum familiar compra um carro, você começa a perceber, seu cérebro começa a dar mais importância àquele modelo daquele carro ali. Parece que nunca existiu aquele modelo, até você comprar um ou até um parente seu comprar, né? Então, o nosso cérebro, ele tem tendência a bloquear coisas, informações que ele acha que para a gente não é relevante. Só que a partir do momento que você toma um conhecimento, aí ele já identifica aquilo ali, conhecimento de algo, né? Ele já identifica aquilo ali como algo relevante e começa a dar mais foco para aquilo ali. Então, por exemplo, se você sempre quis, mas não pensou assim, efetivamente, em ter um ateliê, em crescer, em evoluir, até a gente perceber, poxa vida, eu sou uma confeiteira, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa e como empresária dona dessa empresa, eu preciso, eu tenho responsabilidade. Aí já começa a vir, né, uns flashes assim nessa cabeça dessas responsabilidades, que até então o seu cérebro ignorava, você ignorava, porque você não achava relevante.
a partir daí, né, começa a ter mais importância e você consegue focar mais nisso. Então, até hoje, você era uma confeiteira, né, que não tinha esse conhecimento de que você é uma empresária e você precisa cuidar da sua empresa. Porque se você não cuidar da sua empresa, né, se você não tiver uma estrutura, uma base sólida para sua empresa, ela vai ruir no futuro. Não vai dar certo. Né? Nada, nada evolui bem em meio ao caos e em meio à bagunça, tá? Nada. Nada evolui em meio ao caos e à bagunça. As coisas precisam estar organizadas e ter um alicerce firme. Né? Tem como construir uma casa em cima de um monte de areia? Tem, você até constrói. Mas com o tempo vai vir chuva, vai vir sol, vai vir chuva, vai vir sol. Vai começar, né? Perder aquela base ali, uma hora vai cair, vai desmoronar. Né? E eu tô aqui nessa semana, essas aulas dessa semana são para fazer você, primeiro, tomar conhecimento disso. E segundo, tomar uma atitude para começar a montar aí essa base, né, da estrutura da sua empresa. Você é uma empresária, tá? Você tem uma empresa, não importa se você trabalha sozinha, é uma empresa ainda, mas futuramente vai ser uma empresa com vários funcionários. Basta você querer. E você precisa, agora que você está no começo, já começar a estruturar essa base aí. Tá no meio do caminho, passando pelo caos, dá para organizar também, dá para reorganizar. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, demanda um pouquinho de tempo, mas dá para reorganizar, tá certo? E é isso que a gente vai fazer, isso que você vai aprender essa semana. Me conta que você que está aí assistindo a live, a aula, se você já tinha pensado nisso, se você já tinha essa consciência que você tem uma empresa, né? Vai me contando aí no chat, gente. Conversa comigo, tá? Deixa like, deixa curtida, compartilha com outras confeiteiras que precisam assistir essas aulas, tá? Vai ajudar bastante. A gente não quer crescer sozinho, a gente quer crescer trazendo uma multidão de confeiteiras junto com a gente, tá? O doutor Norman Guidez, acho que é isso, a gente não fala inglês, tá? Mas eu quero trazer esse exemplo aqui para vocês dele, que é o seguinte, ele é um psiquiatra, né, e autor canadense, conhecido principalmente por seu trabalho na área da neuroplasticidade, né? E ele fala justamente disso, né, da capacidade do cérebro de se reorganizar, mudar ao longo da vida. Seu livro mais famoso, que traduzido em português é O Cérebro que se Transforma, publicado em 2007, explora, né, como o cérebro pode se adaptar e se modificar em resposta a experiências e aprendizagens. Né? Tanto, gente, que a gente nunca está velho demais para poder aprender, né? Qualquer idade, se você quiser aprender, a gente aprende. Às vezes com um pouquinho mais de lentidão e tudo, mas a gente aprende. O nosso cérebro, ele absorve, né, todas as informações que a gente tem e vai ali fazendo conexões. Só que o que acontece? Todas as conexões que o nosso cérebro faz tem que ser continuamente trabalhadas. Porque se não é continuamente trabalhada, acaba essa conexão vai se perdendo com o tempo. Né? Igual às vezes a gente, por exemplo, a gente aprende uma coisa e se a gente não praticar,
com o tempo a gente acaba esquecendo aquilo, né? Esquecendo de fazer. É justamente por causa disso, tá? Por causa da neuroplasticidade, né? Desafiando, né, a antiga crença de que a estrutura cerebral é fixa após um certo ponto do desenvolvimento. Doide apresenta uma série de estudos de caso e pesquisas que demonstram como as pessoas superam, né, desafios neurológicos, como derrames, lesões cerebrais e condições como transtorno do espectro autista, utilizando práticas que promovem a neuroplasticidade. O livro combina ciência, histórias pessoais e uma abordagem acessível, né? O que tornou popular entre o público leigo. Além, né, desse livro, ele escreveu também o livro chamado O Caminho de Cura do Cérebro, onde explora mais sobre métodos de cura que envolvem a neuroplasticidade, incluindo técnicas como meditação, terapia e estimulação elétrica, né? Ele é frequentemente convidado para palestras e conferências sobre neurociência, saúde mental e desenvolvimento pessoal. O seu trabalho tem inspirado muitas pessoas a explorar o potencial, né, e adaptação do cérebro humano. Como que a gente consegue fazer, né, como que funciona essa neuroplasticidade? Gente, pela reprogramação mental. Então, a gente consegue, né, trabalhar o nosso cérebro a gente consegue reprogramar ele. Às vezes a gente tem várias crenças negativas, né? E isso influencia muito na vida da gente. Crenças de que quem nasce pobre vai morrer pobre, né? Que pobre não enrica, que pobre só se dá bem na vida se ganhar na Mega Sena. A gente cresce ouvindo isso, né? A gente cresce ouvindo isso. E são coisas que travam a gente e fazem justamente a gente ficar ali estagnado sem pensar, né, numa mudança a longo prazo. Então, através das técnicas de reprogramação mental, a gente consegue mudar essas conexões do nosso cérebro, tá? E ter uma virada de chave para ter essas percepções. E a partir do momento que a gente tem essas percepções, o nosso cérebro começa a focar mais naquilo ali que a gente quer, tá? Que é prosperidade, né? A mudança é um processo que exige a reprogramação dos nossos pensamentos, emoções, comportamentos. Quando mudamos nossa mente, mudamos a nossa vida, né? Eu vivi assim muito isso, tá? Eu mudei a minha mente, eu mudei a minha maneira de pensar, né? E eu tô sentindo se manifestar na minha vida essa mudança. Né? Então, assim, se você quer mudar, se você quer melhorar, se você quer almejar, né, aí o seu ateliê futuro, começa a pensar mais nisso, né? E começa a fazer afirmações positivas, visualização, meditação. Eu tenho aqui o meu painel de metas que eu coloquei lá todas as metas que eu quero, tanto profissional quanto pessoal. E aí eu visualizo aquilo ali todos os dias. Eu visualizo aquilo ali todos os dias. Eu estou aí num processo, né, de emagrecimento, uma vida mais saudável e tal. Então, eu vou focando nisso. Coloquei na tela de bloqueio do meu telefone uma foto minha de quando eu era mais magra. Para quê? Para focar naquilo ali.
né? Que eu quero chegar próximo, até melhor, que aquele corpo que eu tinha naquela época, que era magra, né? E super funciona, tá, gente? Super funciona e super vale a pena. Então, a dica que eu dou para vocês aí, para ter, né, essa reprogramação mental, é fazer um painel de metas, é fazer aquela autorreflexão lá do começo, faz aquela autorreflexão, transcreve para um papel, né? Faz um painel de metas ali e todos os dias você vai viver para alcançar aquelas metas ali. Você já vai acordar, já vai olhar para aquele painel, né? Vai falar, eu quero, eu posso, eu mereço, eu consigo. E aí as coisas vão caminhando, tá? Vai começar a dar certo, você vai começar a evoluir. Só faz. Faz e depois você volta nas minhas redes sociais, lá no Instagram, e me conta se deu certo ou não, tá? É, agora, nós vamos falar um pouquinho de coisas, né, que você tem que fazer, que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer para desenvolver uma mentalidade empreendedora, né? A gente tem que aprender a definir metas claras e alcançáveis, tá? Então, assim, aí no seu empreendimento, no seu ateliê, você vai definir metas claras e alcançáveis, tá? Não vai pensar em alguma coisa muito fora da caixinha, não, por quê? Porque o nosso cérebro ele é preguiçoso, tá? Ele não gosta de se concentrar em coisas difíceis, não. Então começa do fácil. Ah, eu quero dobrar meu faturamento. Esse mês eu vendi 1.000, 2.000. Mês que vem eu quero vender 2.000, 3.000, né? Coisas poucas assim. Ah, eu quero ser mais organizada. Então, você vai começar se organizando das coisas mais fáceis. Ajustando seu horário de atendimento, ajustando o horário que você vai iniciar e finalizar a produção. Começa com as coisas fáceis, né? Depois você vai passando para as coisas mais difíceis, né? É, construir uma rede de contatos. O que é? É ter pessoas, né, com que você possa compartilhar isso. Um grupo, amigos, pessoas, outras confeiteiras, né, da mesma área. Então, ali, você vai tendo uma rede de contato, uma rede de pessoas que estão na mesma vibe que a sua, aí já fica mais fácil, tá? De você manter, desenvolver e manter essa mentalidade de empreendedor, tá? E investir em cursos, workshops, né? De gestão, investir em aprendizado para que você tenha um conhecimento maior, tá? Eu deixei aqui uma declaração, né, do eu vencedor, que eu vou mandar lá no grupo esse material, esses slides, eu vou mandar lá no grupo em forma de PDF. Então, você vai poder ter acesso a isso aqui e imprimir para você já colocar aí no seu painel de metavisualizações, tá? E fazer essa declaração todo dia, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia. Quando você acordar e quando você deitar, já tá ótimo, tá? A declaração do eu vencedor, né? E aí você vai dizer essas palavras. Se você não tá no grupo, entra lá, tá? Porque é de suma importância você entrar no grupo para receber esse material aqui, tá certo? Então, aí todo dia você vai fazer essa declaração. Eu sou empresária, eu comando uma empresa, eu lido com pessoas, eu sou empresária e a partir de hoje agirei como tal. Eu trato meus clientes com excelência, pois deles vem minha riqueza e meu sucesso. Eu escrevo minha história, eu assumo minhas responsabilidades. Eu sou uma empresária vencedora
Eu sou uma empresária de sucesso, tá? É uma declaração que já vai aí começar a reprogramar sua mente e desenvolver essa mentalidade de empreendedora, tá? De sucesso que você vai ser daqui no tempo, tá certo? Já me fala se você está gostando da aula, você já tinha esse conhecimento, já tinha ouvido falar. Aqui a gente já está terminando essa primeira parte, tá? E aí eu vou para a segunda parte, que seria a aula de hoje mesmo, que é sobre a nossa segunda aula, que vai ser sobre posicionamento nas redes sociais, tá certo? E aí amanhã, né, que é quarta-feira, vai ser a aula mais importante, que é a aula de organização. Então, não perde, tá? Porque amanhã é a aula de organização, é a nossa aula mais importante. É a aula onde você vai aprender a técnica para já liberar algumas horas aí de espaço no seu dia, tá? Te possibilitando ter tempo para fazer várias outras coisas aí que você quiser, tá certo? Então, assim, eu espero que você esteja gostando, que vocês estejam gostando da aula, tá? Vai ficar salva a aula, então, assim, compartilhe o link, que até domingo, tá? Eu vou deixar disponível a aula para vocês estarem assistindo posteriormente, assistir de novo, se quiser, enviar o link para outras pessoas estarem assistindo também, tá certo? A conclusão, né, é que cada um é capaz de ser um empresário de sucesso. É só começar a jornada de autoconhecimento e desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora. Você pode, você consegue e você merece, vencedora.